Falando de Negócios, com Danilo Magri. Um oferecimento, Risoteria Vila Lobos. Sucesso há mais de 10 anos em São José dos Campos. Agora também em Campos do Jordão. Venha conhecer. Muito bem, Danilo Magri, diretor da LogMed, também presidente do Grupo GEL, Jovens Empresários, Empreendedores e Líderes. Também conosco hoje a presença de Camila Pinheiro, proprietária do estúdio Velocity. Danilo, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao Falando de Negócios. Bom dia, Clemente, bom dia a todos os ouvintes da PAN, a todos na mesa. Estamos aqui com a Camila, bom dia. Vamos começar mais um Falando de Negócios. Bom dia, Camila. Bom dia, queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, começar então, né? O pessoal na rádio já está esperando. O pessoal fala, ó, Danilo, primeira coisa, ele falou assim, você tem que começar rápido, porque eu chego no trabalho 7h35, então tem que acabar antes. Então tá, estúdio Velocity, o que seria isso, Camila? O estúdio Velocity é um estúdio especializado em bike indoor. Nós trabalhamos com uma metodologia diferente, aí, de uma proposta diferente de aulas de bike. Muita gente confunde com spinning, mas nós temos uma metodologia totalmente diferente disso. Então, na verdade, essa acho que é a principal dúvida. Todo mundo quando ouve Velocity já é uma marca consolidada na capital, tem 7 anos, certo, Camila? Isso. De negócio, e a Camila trouxe junto com 2 sócias aqui para a região, e quando eu vi a Velocity foi a primeira coisa que eu pensei. Por que as pessoas gostam tanto? Isso é spinning, não é spinning? Então vamos já começar, já que o Clemente já tinha essa dúvida, que eu acho que é o de todo mundo. O que é a Velocity? Qual que é o diferencial dela para uma aula de spinning tradicional dentro de uma academia, por exemplo? Velocity é spinning, não é spinning? O que tem de diferente? Bom, quando a gente fala de spinning em si, a gente está trabalhando com uma metodologia que é o quê? Normalmente eles trabalham com RPM, então o professor ele vai te falar, usa RPM de 80 a 100 nessa música e uma carga pré-definida, né? E isso acaba que você tem a aula inteira girando em torno dessa metodologia. Então, tem muita gente que acaba se desestimulando por conta disso, porque ou tá muito fácil ou tá muito difícil, né? Manter aquele giro e aquela carga. E a Velocity, ela traz uma metodologia totalmente diferente. Essa metodologia, ela surgiu nos Estados Unidos há mais ou menos 15 anos e foi trazida para o Brasil por empresários australianos, há 7 anos atrás, e com o objetivo de revolucionar o mercado fitness através de experiências, né? Então, a Velocity, ela oferece uma experiência para o aluno. Isso acontece como? Através de sensações. Então, a aula, ela é muito envolvente, ela é empolgante, ela tem uma pegada de meditação. Então, a gente não trabalha com RPM XYZ e nem carga, né? Então, o RPM, a velocidade do giro que você vai colocar é de acordo com a música. Então, a gente pedala na batida da música. Isso também é uma coisa bem legal, porque quem gosta de dançar acaba se soltando em cima da bicicleta e começa até a dançar. E a carga é de acordo com você mesmo, né? Então, assim, de acordo com o seu desenvolvimento físico, você escolhe a carga que fica confortável para você. O objetivo principal de uma aula, num primeiro momento, é fazer você se divertir. Então, a gente tira a atenção total da atividade física e vai colocando atenção em outros pontos. Então, temos uma iluminação diferenciada, nós temos um som diferenciado, a temperatura da sala é proposital. Então, tudo isso vai gerando sensações para aquele aluno, onde no final da aula a gente tem, assim, 90% das pessoas falando, nossa, mas já acabou? Né? Ou seja, é prazeroso, né? Prazeroso, exatamente. Porque a academia não é fácil não, né? É isso que eu ia falar, prefiro trocar a carga da academia pela carga de gordura, né? Porque eu acho que um grande ponto, né, que a gente aprendeu durante a pandemia, eu lembro a gente conversando aqui, que eram as sensações. Essa questão de trabalhar o 360 graus, né, do cliente. Não é somente vender um produto, um serviço, é vender uma ideia, uma experiência, uma sensação. E eu acho que o mundo fitness ainda peca muitas vezes em ter ali lugares que não são agradáveis, que a pessoa não gosta de estar ali dentro, desde a iluminação, o cheiro. E o que a Camila estava me contando lá fora é exatamente isso, né? Você dentro de uma aula de bike, você tem essas variações de música, de cor, e aí cada cor está relacionada a um estado de espírito da pessoa. E os próprios professores também, além de educadores físicos, eles passam por um treinamento emocional, mental, para trabalhar a pessoa durante a aula. É isso mesmo? Isso. Esses professores que trabalham com a gente, eles estavam em treinamento desde janeiro. Então,
Então foi um treinamento extremamente longo, onde eles trabalham tanto a parte física, eles aprendem como pedalar, mas também como utilizar as cores da iluminação de acordo com o tipo de sensação que você quer gerar dentro da aula. Quais os estímulos verbais que ele vai dar para esses alunos. Então, por exemplo, se você coloca uma música que é para você deixar as pessoas animadas, por exemplo, um Alok, né? Que é aquela música que todo mundo fica alegre, feliz. E aí você começa a falar, então, gente, vamos lá, vamos para cima. Você vai animar alguém assim? Não Nunca, vai, né? Então, tem todo um estudo que eles aprendem isso. Então, é um trabalho que eles fazem que eu falei para o Danilo lá fora, eu nunca vi, nem na minha área de atuação profissional, eu nunca vi um treinamento tão enriquecedor igual esses professores tiveram. E a Velocity, ela é uma marca que ela valoriza muito o profissional de educação física. Em todos esses quesitos. E você é professora de educação física? Não, eu sou bióloga. Você é bióloga. Agora eu vou perguntar exatamente desse backstage aí. Bom, Camila, você tem 2 sócias, né? A Lígia e a Fernanda, e nenhuma de vocês é da área de educação física. Como é que foi essa junção desse trio e o porquê da decisão de empreender na Velocity? Bom, as minhas sócias são engenheiras. Elas ambas eram da Embraer, trabalhavam na Embraer há muitos anos. E a Fernanda, que foi a que trouxe essa ideia, ela foi trabalhar na Mitsubishi no Japão e morou lá por 2 anos. E aí ela acabou fazendo aulas desse tipo lá no Japão. Só que ela não entendia muita coisa, porque eles falavam tudo em japonês. Ela ficava ali meio curtindo as sensações, mas não entendia muito. E aí, quando ela decidiu que ia voltar para o Brasil, que encerrou o contrato com a Mitsubishi, ela falou, eu não quero mais trabalhar com isso, não quero mais trabalhar com engenharia e quero empreender, né? E começou a buscar alguma coisa nessa área, que ela sempre gostou muito dessa parte de desenvolvimento físico, coisas saudáveis. E aí ela conheceu a Velocity. E quando ela voltou para o Brasil no meio do ano passado, ela começou a trazer essa ideia para a gente, né? E eu, particularmente, era daquelas que não gostava de aula de spinning. Eu ia na academia, minha última opção era aula de bike. Eu falava, não quero, eu acho isso muito chato. E aí, quando ela falou pra mim, eu falei, bom, eu vou porque eu sou sua amiga, quero, né, vou te estimular, vamos lá. E aí, eu fiz a primeira aula, falei, bom, isso aqui não é tão chato, diferente. Fiz a segunda, falei, até que é legal, gostei. Na terceira, tava falando pro Danilo lá fora, eu fiz uma aula com um professor tão incrível que ele me falou uma coisa assim, não foi pra mim, né? Ele falou pra turma um negócio e aquilo me emocionou muito. E aí eu falei, nossa, isso aqui não é só aula de bike, né? Isso aqui tem um propósito diferente. E o que ele falou? Ele falou um negócio sobre filhos, né? Que a gente estava bem no pós-pandemia e ele falou assim que que a pandemia foi muito ruim, porque ele teve que parar de trabalhar, mas que ele teve o prazer de poder ver coisas do desenvolvimento do filho dele que ele não teria visto se ele estivesse trabalhando. E eu tenho uma filha de 2 anos, né? E eu estava nessa mesma época dele, né? Onde você vê o desenvolvimento do seu filho pequeno e tal. E eu sempre trabalhei muito, né? E eu me cobro muito disso, de, estar junto com ela e querer ver o desenvolvimento dela. E quando ele falou isso, eu estava justamente pensando nisso. Eu estava passando por uma semana assim, e aquilo me tocou e eu comecei a querer chorar. E eu falei, nossa, né? Ele tá falando isso pra mim, você acha, né? E não é. Então, quando eu fiz o treinamento, eu entendi como que eles fazem isso, né? Como que você toca o aluno de uma forma que não é só físico. Ele não tá ali só para fazer uma aula. Uma coisa geral mesmo, né? Você sai de casa não com aquele sentimento de, nossa, vou me cansar, vou sofrer, né? Você sai de casa talvez com a expectativa de ser surpreendido por uma sensação diferente numa aula. E agora eu entendi. E no ambiente você não imagina que isso vai acontecer, né? Exato. Te pega de surpresa, né? Uma filosofia, alguma coisa que você precisa ouvir no dia, ainda mais num pós-pandemia, onde estava todo mundo bastante sensível. Sensível, né? Emotivo e tal. Semana passada foi um aluno fazer aula e aí ele saiu da aula e falou assim, gente, eu estou pronto para desbravar o mundo agora. Comecei a rir tanto daquilo que eu falei, é isso que a gente quer, que as pessoas saiam melhor do que entraram. Muito bem, hoje a convidada Danilo Magri é a sócia proprietária do estúdio Velocity, Camila Pinheiro. Danilo?
Bom, então, no primeiro bloco a gente explorou bem, né, o conceito da Velocity, a diferença que ela traz para o mercado aí de aulas de bike. Também contaram um pouquinho da decisão delas de empreenderem, né, e saírem aí das áreas de atuação e investir em algo novo. E eu vou perguntar agora para quem ficou curioso, quanto tempo já tem a Velocity aqui em São José, onde vocês estão localizados? Bom, nós acabamos de inaugurar, temos 2 meses de estúdio e nós ficamos ali no Jardim Aquários, na Rua Tertuliano, do lado da padaria Bela Aquários, atrás do fórum. Então, é uma rua bem localizada. Nós temos estacionamento no local, que isso é uma coisa que todo mundo nos pergunta também. E é fácil acesso, bem próximo da praça ali do Jardim Aquários. Eu ia te perguntar, já que, né, tem essas diferenças interessantes entre uma aula de bike e o conceito da Velocity, existe diferença também nos pacotes? Quais são os tipos de aula? Como é que o aluno ele paga para participar? É mensal? É por aula? Existe essa flexibilidade também ou não? Existe, nós temos esse outro diferencial também. Na Velocity nós não trabalhamos com matrícula, mensalidade. Então, na verdade, a pessoa vai, compra uma aula ou um pacote de aulas e ela tem um período para estar utilizando aquelas aulas. Por exemplo, se ela comprar um pacote de 5 aulas, ela tem 2 meses para estar utilizando. Então, na verdade, é diferente de uma academia onde você tem que pagar todos os meses, indo ou não indo, né? Ficou doente, foi viajar, ficou 15 dias sem ir, você continua pagando. Na Velocity não, você compra um pacote de aulas, quando você foi, é realmente quando você está utilizando o seu crédito de aula e você vai estar pagando por aquilo. Se você não foi, seu crédito continua ali dentro do período de validade que tem. Então isso é muito bacana porque te dá uma liberdade, né? Hoje eu quero ir, hoje eu não quero, hoje eu vou fazer outra coisa. E a gente sempre recomenda, fala, né? A Velocity, ela não é a atividade física que você faz sozinho, né? Ela é um complemento. Então, se você faz crossfit, se você faz beach tênis, que está muito em alta agora, se você faz academia, você pode fazer a Velocity como um cardio, que ele é um exercício cardiorrespiratório, vai melhorar seu condicionamento físico de uma forma divertida de se fazer. Acaba sendo um programa, muitas vezes, entre amigos, né? Um a mais ali que você quer fazer na semana, de repente, uma semana que você tá com uma energia sobrando, viu, Clemente? Quiser dar suada. Tem uma bike lá vendo lá. Virou cabide. A comunidade de alunos da Velocity, né, principalmente da capital, que já tem mais tempo, ela é muito forte. Então acaba que as pessoas acabam se conhecendo dentro do estúdio e aí ficam amigas, combinam de pedalar, vamos na aula do professor X, e aí ficam pedalando juntas e sair de lá e vai fazer outras coisas. Então acaba criando uma amizade. E é justamente isso que a gente quer para São José, criar essa comunidade onde as pessoas consigam se relacionar e ter momentos tanto dentro do estúdio quanto fora do estúdio. É um estúdio, não é uma academia, seria isso? É um estúdio. Tá certo. Interessante. E a Velocity aqui de São José é uma franquia, então, vocês trouxeram a franquia da Velocity. Isso. Tem planos de expansão para mais franquias, outras cidades? Eu sei que vocês acabaram de inaugurar, mas existe esse contrato, essa possibilidade, a matriz te dá essa... E é a primeira na região também? Nós somos a primeira na região do Vale. Quando a gente faz o contrato com a franqueadora, eles dão uma área de exclusividade. Então, a gente tem uma exclusividade aqui na cidade inteira. E a gente tem uma preferência no Vale. Então, assim, a gente, se tiver o interesse de abrir em outras cidades, eles sempre vão vir falar com a gente primeiro. E são planos futuros, sim, de ter em outras cidades, até porque a gente já tem algumas pessoas pedindo. Vem gente de Taubaté, de Jacareí, de Caçapava, tá vindo gente de Campos do Jordão para vir fazer aula aqui com a gente. Foi algo que a gente conversou ali fora, né? Mudou muito o perfil do cliente aqui da região. Hoje o cliente e as pessoas em geral entendem um pouco mais o conceito de experiência, ideia, não paga só o preço, ela está pagando algo mais. E esse senso talvez de comunidade, esse senso de turma, né? Vamos no professor X, é algo que as pessoas talvez estejam dispostas a experimentar e pagar para participar. E eu fiquei com uma dúvida, a aula é sempre igual no sentido de tempo, batida, ou tem módulos? Não, é assim, cada professor, ele tem a liberdade de criar a aula de acordo com o próprio gosto musical dele, com o que ele se identifica, né? Por quê? A primeira pessoa que tem que estar se divertindo ali é o professor, né? Dá para pedalar o som de sertanejo, assim, forró? Ou é eletrônico?
Tem alguns professores que Dá pra colocam. fazer? Dá. Vira forró, né? Depende do perfil do professor. Entendi. Então, a gente tem alguns professores que tem uma pegada mais rock and roll, tem professor que tem uma pegada mais latina. Então, assim, eles têm um roteiro de aula onde eles têm que criar algumas oscilações, tanto físicas quanto sensoriais, né, sonoras. Então, todos eles fazem isso, tem esse roteiro, mas eles têm a liberdade de criar uma playlist de acordo com o que eles mesmos se identificam. Então, cada aula, você pode ir na aula do mesmo professor, repetidas vezes, cada aula que ele der vai ser diferente uma da outra. E as aulas são de 1 hora, meia hora? 45 minutos. 45 minutos. Isso. E aí a gente tem aulas especiais, que são aulas temáticas, que aí rola sertanejo, funk, aulas de 60 minutos, aulas de 90 minutos. Então, a gente ainda não começou a colocar essas aulas maiores, porque a gente está primeiro treinando as pessoas. As pessoas primeiro estão avançadas, né? Pra Exato. pedalar A 2 pegada é horas. que kart, viu, Danilo? Cansar menos, eu acho. Aliás, eu vou deixar um desafio aqui pro Danilo, para ele ir lá fazer Tô uma precisando aula. de fazer uma aula lá. Para melhorar o performance dele. Filma pra gente, Camila. Eu concordo com você, tá precisando mesmo, hein? Sacanagem. Chego aqui com dor nas costas, reclamando, né? É verdade. A grande verdade é uma só. Se a gente for todo mundo aqui da bancada convidado para fazer, amanhã não tem Jornal da Manhã. Né? Fica todo mundo em casa. Que isso, Eloy? É verdade, vou fazer o quê? Mais Vamos fazer sedentários. uma vez por semana vai um. Mais sedentários do que a gente, impossível, né? Falando dos professores, eu confesso que eu fiquei um pouco curioso, né? Então, na verdade, a gente sabe, lógico, o pessoal que faz educação física, principalmente quem faz educação física, tem essa vibração, né? Essa ligação com a música. É quase tão intensa quanto a gente aqui que trabalha em rádio, né? Mas como é feita a escolha dos professores? São profissionais de educação física? Essa escolha é feita por vocês ou é feita pela matriz? Ou vocês escolhem os professores e a matriz é que faz o treinamento? Como é que funciona essa escolha dos profissionais? A gente seleciona alguns professores, obrigatoriamente. A única coisa que a pessoa precisa ter é o CREF, né? Então, ele precisa ser um profissional mesmo de educação física com CREF. E aí a gente pede para eles gravarem 2 vídeos respondendo 4 perguntas. E aí, de acordo com a resposta que eles dão dessas perguntas, eles são selecionados para ir para a seletiva em São Paulo. E aí, a gente, né, os que forem selecionados, a gente leva para essa seletiva. E aí, lá, a matriz que vai selecionar quem vai para o treinamento ou não. Então, assim, é um processo seletivo diferente do que também a gente já viu. Mas é bem bacana, né? E aí, quando eles são selecionados, começa esse treinamento que, conforme eu expliquei no primeiro bloco. É quase um Big Brother, né? Ou um The Voice, né? Manda vídeo, aí depois passa por uma seletiva, né? Exato. Bem bacana. Danilo, para fechar? Para fechar, eu queria primeiro agradecer a Camila, acho que ela foi bem clara, tirou todas as nossas dúvidas, e deixar uma pergunta que eu gosto de fazer para algumas pessoas que têm esse viés de empreendedorismo. Quais tendências que você acredita, né, na nossa sociedade que vão impulsionar o crescimento da Velocity nos próximos anos? E a sua dica de empreendedorismo para quem nos ouve, tá chegando no trabalho aí às 5h35, o pessoal me cobra que 5h40 tem que desligar o rádio. Deixar essa dica 7h40, final. né? Essa pessoa específica. Eu falei, mas quem entra às 7h40? Entra às 8, né? Lógico. E deixar essa dica específica para quem nos ouve e tem não interesse. Jeito, viu? Aqui 7 horas, senão. Exato. Tem diretor ouvindo, assistindo aí. Bom, eu acredito que nesse mundo pós-pandemia, as pessoas elas estão cada vez mais necessitadas de seres humanos mesmo, né? De contato com pessoas, de atenção, de amor. E é isso que a Velocity oferece. Então, quando eu fui olhar a marca em si, fui estudar sobre ela, o que me chamou a atenção, o que me fez querer empreender, mais do que rentabilidade, qualquer coisa assim, foi justamente esse propósito que ela tem de fazer com que as pessoas se melhorem, se motivem, saiam melhores do que entraram ali. E eu, né, o Danilo me conhece, eu tenho esse propósito de vida, né, de melhorar as pessoas, de fazer as pessoas que estão na minha volta ser um pouquinho melhor do que elas eram, da medida que eu puder. Então, eu acho que todos os empreendimentos que estão nesse norte, eles têm muito a dar certo daqui para frente.
Então, a minha dica de empreendedorismo, se eu puder dar alguma, seria justamente para as pessoas olharem para as marcas e tornarem elas mais humanas. Que eu acho que é isso que as pessoas hoje em dia estão precisando. Danilo, obrigado, sucesso a você. Camila, parabéns, sucesso. Obrigada, viu? Um prazer. Danilo? Excelente, até a semana que vem, com certeza. Com mais um? Falando de negócios.